Boa tarde a todos. É com grande satisfação que eu abro, nesse momento, o primeiro Congresso Internacional de Sustentabilidade, Ambiente e Direitos Fundamentais, aqui da Universidade da Amazônia. Queria agradecer imensamente ao PPGDF, né, o Programa de Pós-Graduação da UNAMA, pelo convite, especialmente na pessoa da coordenadora do curso, da professora Ágata, e dos professores Jefferson Bacelar e Frederico Oliveira. É uma grande satisfação para mim estar conduzindo esse quarto painel, né, de grupos que trata sobre as políticas públicas para a efetivação de direitos fundamentais. Eu sou a professora Ariane Cauatias, eu tenho um grupo de pesquisa em 2 programas de pós-graduação aqui no Pará, tanto na Universidade da Amazônia, que é no PPGDF, quanto no PPGDDA, da UFPA, também todos voltados para essa área de política pública e efetivação de direitos fundamentais. Então, é uma satisfação enorme ver os trabalhos que foram selecionados, alguns conheço de perto, né, é uma grande satisfação para mim estar aqui, razão pela qual a gente vai iniciar. Eu vou dar cerca de 10 minutos para todos apresentarem, porque nós temos 8 trabalhos e temos um horário, né, já com essa perda de 25 minutos que tivemos, mas fiquem tranquilos e eu vou avisando quando faltar 1 minuto para terminar, tá bem? Então, nós vamos começar com o primeiro trabalho, é o trabalho de Emanuele Siqueira Primon, da Universidade Positivo, que trata sobre o crédito rural, sob o prisma do desenvolvimento sustentável e da tecnologia social. Então, com a palavra, Emanuele. Boa tarde, vocês me ouvem? Então, eu sou Emanuele Siqueira Primon, advogada na área de Direito do Agronegócio e mestranda na Universidade Positivo de Curitiba, Paraná. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar todas as instituições organizadoras pelo primeiro CONISAF, especialmente o Berujur, a UNAMA e o PPGDF, e dizer que é um prazer e uma honra apresentar o meu trabalho nesse evento. Pois bem, o agronegócio brasileiro ele é um pujante setor da economia do Brasil. Isso e muito se deve a políticas públicas de assistência técnica e de financiamento, com vistas a fornecer apoio técnico, financeiro a todos os produtores rurais na base do sistema produtivo. Contudo, também se deve a outras fontes, dentre elas as privadas, que fomentam o seu desenvolvimento propriamente dito. Então, sendo um promotor do desenvolvimento agropecuário do país, a expansão do crédito rural também se verifica peça-chave no alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, uma vez que tem alcance direto nos pilares econômico, social e ambiental. Haja vista a expansão da produção agrícola a partir de uma premissa fundamental, que são os recursos sustentáveis. O crédito rural, então, é um recurso financeiro fornecido por instituições de crédito públicas e privadas, cuja finalidade é financiar despesas do produtor rural que estão relacionadas aos ciclos produtivos do segmento agropecuário, maquinário e até mesmo estrutura física das propriedades rurais. Esses recursos têm discutível importância na questão econômica, como visto um dos pilares do desenvolvimento sustentável, por possibilitar ao pequeno e médio produtor a sua inserção como agente atuante e incluído dentro do setor do agronegócio. Somado a isso, sobre a questão social, verifica-se no sentido de que o desenvolvimento na área do crédito rural tem se mostrado uma tecnologia social bastante importante, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, uma vez que ele atinge as camadas de produtores sociais com pequena produtividade no mercado, possibilitando o crescimento e o desenvolvimento dessa parcela do setor. Nesse sentido, a minha pesquisa tem por objetivo trazer uma análise sobre o crédito rural, como importante promotor de tecnologia social e desenvolvimento sustentável, por meio de mapeamento normativo acerca da questão, bem como o levantamento dos principais marcos dentro do agronegócio brasileiro e que possibilitam o acesso a fontes de financiamento públicas e privadas no sentido de desenvolver uma discussão que visa a construção de tecnologia social efetiva para pequenos e médios produtores rurais. Então, a minha abordagem seria essa. Muito obrigada, doutora Emanuele. Queremos agradecer pela submissão, parabenizá-la pela pesquisa, né, e desejamos que daí do mestrado já seja um pulo, né, para o doutorado. Né, é um assunto que muito nos interessa. Muito obrigada. Bom, em seguida, nós vamos para o segundo trabalho, de Patrícia Pinto Alves,
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico do Porto, Portugal, e o tema é responsabilidade ambiental do Estado português, o interesse público ativo ou o interesse público passivo. Então, doutora Patrícia, por favor. Antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos. Quero felicitar toda a equipa organizadora e científica deste magnífico evento. Se me permitir, vou fazer uma partilha de um pequeno slide que eu preparei. Com licença. Então, o tema que eu me proponho aqui a apresentar, embora que resumidamente, dada a escassez temporal, é intitulado a Responsabilidade Ambiental do Estado Português. Interesse público ativo ou interesse público passivo? Pus basicamente a pesquisar neste trabalho científico foi o seguinte: articular as legislações nacionais existentes acerca do direito ao ambiente em Portugal, nomeadamente a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 66, 9 e 62, assim como a legislação administrativista especial atinente à responsabilidade do Estado português por danos ambientais. Ou seja, incidiu o nosso trabalho basicamente sobre o Decreto-Lei número 147/2008, de 29 de julho, que, no meu entendimento, remete subsidiariamente para a Lei da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais entidades públicas em vigor, que é a Lei número 77/2007, de 31 de dezembro. Posto isto, fizemos também uma pequena delimitação entre dano ambiental e dano ecológico, na medida em que estamos a falar de situações distintas, ou seja, no trabalho incidimos essencialmente sobre o dano/danos ambientais. Fizemos aqui um paralelismo distinto entre o dano ambiental e o dano ecológico. Dentro dos danos ambientais, e de acordo com o artigo 11 do Decreto-Lei supracitado, 147, existem três espécies: os danos causados às espécies e habitats naturais protegidos, os danos causados à água em específico e, por outro lado, os danos causados ao solo. Posteriormente, e enquadrando previamente toda esta situação, o que eu fiz basicamente foi o seguinte: enquadrar a responsabilidade civil do Estado português extracontratual de danos ambientais na sua tripla vertente. Ou seja, nas situações em que pode haver lugar à responsabilidade civil objetiva, também denominada pelo risco, sendo que esta está prevista nos artigos 7º e 12 do Decreto-Lei 147, e para que tal exista, tem que estar preenchidos cumulativamente três pressupostos que melhor explico no texto jurídico: o facto voluntário, que pode ser uma ação ou uma omissão, os danos ambientais em causa e o nexo de causalidade entre o facto/factos e o dano/danos. Posteriormente, procedi a uma abordagem desenvolvida acerca da responsabilidade civil do Estado extracontratual subjetiva, sendo que aqui relevam 5 pressupostos cumulativos para que tal possa existir. Desde logo o facto voluntário, a ilicitude, a culpa, os danos ambientais em causa e o nexo de causalidade entre o facto e o dano. Expliquei um pouco mais a imposição pelo sacrifício prevista no artigo 16 da Lei 67/2007, na medida em que previ aquelas situações em que pode haver lugar a expropriações por utilidade pública, submetendo então este regime legal ainda para o denominado Código das Expropriações português, em que previ aquelas situações em que um licenciamento foi atribuído previamente pelo Estado ou por qualquer entidade pública indevidamente, o mesmo é dizer legalmente, e, devido a esta situação, foram provocados danos ambientais. Estes danos ambientais, claro que afetam o interesse público ativamente, em geral. Neste sentido, o que é que vai acontecer ao particular que foi expropriado da sua habitação privada? A título de exemplo, recebeu a sua culpa para a causa dos danos ambientais e deveu-se sim ao erro/responsabilidade provocada pelo Estado, e este terá direito a ser indemnizado, a denominada indemnização pelo sacrifício. O ideal, no entanto, é que tal não ocorra, ou seja, é que seja feita previamente, mediante a intervenção da Agência Portuguesa do Ambiente, a avaliação de impacto ambiental, que irá gerar a DIA, que é a Declaração de Impacto Ambiental em Portugal, que pode ser favorável ou não à atribuição deste tipo de licenças para construção em zonas ambientalmente protegidas. Visto isto, então, chegamos às seguintes conclusões. Está que, nesta sede, temos que ter ainda em consideração, atualmente em Portugal, a atual Lei de Bases do Clima, na medida em que, basicamente, pensamos que quer o ambiente, quer o clima, hoje em dia estão muito interligados.
estão muito conectados entre si. Isto devido às alterações climáticas e às grandes poluições que todos nós também poderemos fazer enquanto cidadãos. A própria jurisprudência em Portugal, no entanto, embora seja escassa em sede ambiental, já previu que esta declaração de impacto ambiental, de que eu falei há pouco, basicamente pode ser impugnada contenciosamente, junto dos tribunais administrativos competentes para os particulares poderem fazer valer os seus direitos frente ao Estado. Posteriormente, fiz uma pequena abordagem acerca da contratação pública ecológica em Portugal, ou seja, a celebração de contratos públicos, naquelas situações em que, quando o Estado celebra contratos públicos, deve ter em consideração todos os princípios ecológicos do poluidor-pagador e, essencialmente, o princípio da legalidade administrativa ambiental em sede de contratação pública. Ou seja, por outras palavras, os contratos públicos ecológicos devem respeitar intrinsecamente o ambiente e adotarem também estes medidas preventivas e, eventualmente, de reparação. Em jeito de conclusão, para terminar a nossa exposição, basicamente defendo o seguinte: em relação à responsabilidade civil subjetiva ambiental, para que esta exista, têm que estar preenchidos todos aqueles pressupostos que indicamos supra, mas tem que existir culpa. Tendo que, no meu entendimento, eu entendo que basta que exista negligência leve em termos ambientais por parte do Estado para que este possa ser responsabilizado. Não descurando efetivamente a negligência grosseira, se for caso para tal, assim como o dolo, sendo este direto, conforme os casos, eventual ou necessário. Quanto à responsabilidade civil objetiva em Portugal, também denominada pelo risco, esta prende-se mais com aquelas situações ligadas à perigosidade do dano, na medida em que, por exemplo, descargas que poluem riachos, que poluem lagos, que poluem o mar, etc. Neste sentido, também o Estado deve ser responsabilizado quando tenha atuado erroneamente nesse sentido. Posteriormente, fiz ainda uma pequena conclusão em relação à avaliação de impacto ambiental, vulgo AIA, e à declaração de impacto ambiental, na medida em que a declaração de impacto ambiental deve existir previamente, quer seja favorável ou desfavorável, no sentido de se prevenirem eventuais impactos ambientais para protegermos mais o meio ambiente em geral. Posto isto, chegamos à conclusão de que, em relação ao dano ambiental propriamente dito, defendemos que o Estado português deve ser mais interventivo preventivamente, adotando medidas legislativas ainda mais protecionistas do meio ambiente, que visem evitar cada vez mais o surgimento de danos ambientais. Uma vez que defendemos que é preferível o Estado prevenir tais situações, ao invés de posteriormente ter de reparar o surgimento de danos ambientais. Mas caso tal não seja viável, deverá haver lugar à reparação dos danos ambientais, sendo dada sempre que possível preferência à reconstituição natural, ou seja, à denominada reconstituição in natura, apenas havendo lugar subsidiariamente a indemnização pecuniária. Ainda em jeito de conclusão, defendemos que o regime legal aplicável à responsabilidade ambiental do Estado português deve remeter subsidiariamente para o regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entes públicos prevista pela Lei 67/2007, de 31 de dezembro. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por sua exposição. Gostei muito, inclusive, uma menção aos contratos públicos ecológicos. O Brasil está um estudo, porque nós não temos essa figura idêntica, né, nesse mesmo formato no direito brasileiro. Eu já vi pessoas que foram a Portugal justamente conhecer essa modalidade contratual. Então, muito obrigada pela sua exposição. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Bom, o nosso terceiro trabalho é de Bianca Costa Silva Serruia e Fabrício Vasconcelos de Oliveira, da Universidade Federal do Pará e da Universidade da Amazônia. E o tema é Dispute Board na Administração Pública Paraense, a cláusula DAB do modelo Pink Book da FDIC, importada pelo Estado do Pará pelas mãos do agente financiador. Então, eu passo a palavra aos professores, a Bianca e o Fabrício. Professora Eliane, consegue me ouvir? Consigo sim, consigo sim. Agora fechou seu áudio, Fabrício. Agora abriu. Mas não está aparecendo o meu vídeo, não sei o que está acontecendo. Não está, isso, o vídeo não está. Eu vou tentar entrar rapidinho pelo meu Pode telefone. sair, entrar. Tá ótimo. 30 segundos. Tá ótimo. Desculpe, tá? Estou na Imagina. sala de espera, aguardando.
Depois do painel passado, o Silmé pode tudo, professor Fabrício. Tô aqui. Entendi. Às vezes, aqui no Zoom, a única forma de solucionar é sair e entrar de novo. Olha Eu aí, vou. entrou no celular. Pronto. Entrou no Entrei no celular, celular. eu vou sair daqui. Pode iniciar quando quiser. Ora, muito boa tarde. Consegue me ouvir? Sim, Fabrício, pode iniciar quando você puder, por favor. Ah, tá. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, peço desculpas, não é, pelo problema aqui técnico. Me chamo Fabrício Vasconcelos de Oliveira, eu sou professor do programa de pós-graduação em Direitos Fundamentais da Universidade da Amazônia, assim como no programa de Direito e Desenvolvimento da Amazônia na Universidade Federal. Somos colegas, eu, a professora doutora Ariane, em ambos os programas, e também sou procurador autárquico do Estado. Por que digo isso? Como surgiu esse trabalho? A doutora Bianca, que é coautora, nós dois somos autores do trabalho e também vai fazer a defesa, quando trabalhávamos juntos como procuradores em duas autarquias, NGTM e AGETRAN, nos deparamos com um contrato de financiamento internacional para uma obra pública de vulto aqui no estado do Pará. E, dentre várias situações absolutamente peculiares, a que interessa para o nosso tema era uma cláusula chamada como Dispute Board. Confesso que, numa primeira leitura, parecia, será que traduziram errado a arbitragem? Será que é alguma coisa assim? Não, é um tema que tem suas especificidades e tem sua margem de polêmicas. Professora Bianca, a senhora está conseguindo entrar? Mas a professora Bianca, ela... Sim, ela está aqui, está na sala. Está lhe ouvindo. Ela pode falar? Posso Pode falar? sim. Pronto. Obrigada, professor Fabrício. Boa tarde a todos. Eu agradeço pela oportunidade de expor o nosso artigo, meu e do professor Fabrício, e ele gira em torno do artigo da utilização de dispute boards pela administração pública como um mecanismo de prevenção e solução de disputas em contratos de engenharia, construção e infraestrutura. Mas, antes de mais nada, o que é dispute board, né? A Dispute Board é um comitê formado por profissionais experientes e imparciais, contratados antes do início de um projeto de construção para acompanhar o progresso de execução de obra, encorajando as partes a evitar disputas e assistindo as partes contratuais na solução daqueles litígios que não puderem ser evitados, objetivando uma solução definitiva. É, então, um comitê formado pelo número ímpar, geralmente de pessoas, para resolver os problemas de um contrato de engenharia, acompanhando aquela execução contratual desde seu início. Segundo a ex-ministra Ellen Grace, seria, dentre os MESCs, dentre os meios extrajudiciais de solução de controvérsia, aquele mais aperfeiçoado nos contratos de construção de engenharia, traduzindo bem aquela ideia de meio adequado, de resolução de controvérsia, e não meio alternativo, mas realmente o mais adequado. Isso porque o Dispute Board permanente tem uma função muito maior do que resolver disputas, pois o comitê enxerga os potenciais conflitos no desenrolar da obra, jogando luz aos obstáculos e a eventual ausência de entendimento entre as partes a respeito da melhor alternativa para a solução de obstáculos, incentivando, desde logo e a todo momento, a autocomposição, mas também estando a todo momento preparados com alto volume de informações específicas para resolver disputas e a substituir a vontade das partes pela sua num tempo muito célere e justamente por já conhecerem as agruras daquele projeto. Essa sistemática, que é própria de Dispute Boards, confere à decisão do comitê não apenas aquela altíssima rapidez que é desejável e necessária no ramo da construção civil, mas também elevado grau de qualidade das decisões dos membros, porque, embora os julgadores estejam equidistantes das partes, eles estão, desde o princípio, muito aproximados daquela relação contratual, dos obstáculos que aquela relação contratual enfrenta desde o início. Aqui no Brasil, a tradução de Dispute Board vem trazida pela nova lei de licitação e também pelas duas jornadas, 1 e 2, do Conselho de Justiça Federal, do CJF, a jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígio,
sendo traduzido como Comitê de Resolução de Disputas. Na doutrina PARCA e nos contratos, a gente encontra outras traduções, junta de conflito, resolução, comitês, ou simplesmente como hoje previsto no artigo 151 da nova lei de licitação. A Lei 14.133, de 2001, traz hoje a previsão legal específica de utilização de dispute boards nos contratos administrativos, de forma que, sendo ou não contrato de construção e infraestrutura, havendo ou não financiamento estrangeiro e regras internacionais aplicáveis no contrato, existindo ou não aquela teia contratual que envolve diferentes atores de múltiplas nacionalidades, cabe hoje à administração refletir em qualquer contrato administrativo se cabe uma previsão de dispute boards nas suas relações contratuais. É importante destacar que os membros desse comitê, eles não representam as partes, eles são independentes, devem manter a transparência e a obrigação de declarar qualquer fato impeditivo ou de suspensão da sua atuação, tal qual como ocorre na arbitragem com os árbitros. E a principal finalidade do Dispute Boards é contribuir para regular a execução do contrato, para que ele ocorra sem obstáculos, dentro do prazo previsto, mitigando os riscos de que as divergências naturais dos contratantes venham a gerar conflitos que impactem no cumprimento das obrigações contratuais. Daí porque a parte da doutrina enxerga como um mecanismo de governança contratual, criado para lidar justamente com a necessidade de continuidade da obra sem a sua paralisação. Há destaque especial de dispute boards no desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura, como é o caso aqui no estado do Pará, em projetos em que existe aquela teia contratual com diversos atores de diferentes nacionalidades, sendo de relevância seu papel como instrumento de uma justiça preventiva, ao propiciar um diálogo construtivo e constante entre as partes. As reuniões são mensais, o diálogo realmente é constante, o nível de informação é muito alto, que propicia, então, essa superação de obstáculos que são apresentados como natural na execução de um projeto de engenharia. Eu destaco aqui a palavra contratual, porque é preciso que fique claro que os dispute boards são mecanismos de solução não jurisdicional de controvérsias, podendo ser o comitê permanente desde o início da obra, que é o ideal, ou comitês ad hoc, quando são destacados litígios, ou um ou vários, para que seja uma resolução singular. Em termos práticos, a atuação de dispute boards se dá pela assistência informal, promovendo uma constante autocomposição das partes, buscando e incentivando o consenso, mas também com uma atuação heterocompositiva, no julgamento de demandas, de decisões que podem ser contratualmente vinculantes, são chamados DAB, Dispute Adjudication Boards, ou em apenas recomendações não vinculativas, são chamados Dispute Review Boards, ou DRB. Esse modelo DAB, que é a cláusula DAB, é um modelo que vem sendo utilizado aqui no estado do Pará nos contratos de execução das obras de requalificação da BR-316. Para quem mora aqui no Pará, é a entrada e saída da cidade, todo mundo enxerga essa obra. E é exemplo do que ocorre no cenário nacional, os Dispute Boards, o Dispute Board chegou aqui no contrato da administração no estado do Pará pelas mãos do agente financiador. O estado do Pará firmou em 2012 um contrato de empréstimo com uma agência japonesa, um empréstimo para desenvolvimento, chamado empréstimo ODA, destinado à implementação de um sistema de transporte. Ao firmar esse contrato de financiamento, o agente financiador trouxe consigo documentos padronizados de licitação e de contrato, justamente para lhe garantir um ambiente de segurança jurídica, em especial diante da multiplicidade dos atores que eu já mencionei. Para as regras contratuais, a JICA se vale da experiência da FIDIC. A FIDIC é uma federação internacional de engenheiros consultores, uma entidade independente com sede na Suíça, que tem maior destaque atualmente na formulação de contratos padronizados nos diversos segmentos de engenharia. O modelo aqui é o Pink Book, é, na verdade, um modelo mais conhecido da FIDIC, que é o livro vermelho, o Red Book, em versão harmonizada justamente para bancos de fomento e bancos de desenvolvimento. Para quem o nosso modelo aqui da cláusula DAB é o modelo MDB Harmonized Edition de 2010, e para quem estuda Dispute Board, essa menção do ano é muito importante, porque a FIDIC, em 2017, reformulou seus modelos contratuais, passando a dar mais importância para a assistência informal, portanto, para a questão autocompositiva, para a prevenção de conflitos dentro dos contratos, colocando a cláusula do comitê, da cláusula de Dispute Boards,
mudando o seu nome e todo o seu regramento, que passa a ser não mais Dispute Adjudication Boards, mas Dispute Adjudication and Avoidance Boards, trazendo não só o conselho como uma adjudicação, mas também como prevenção de controvérsias de forma bem clara. O estudo que a gente apresentou, o professor Fabrício, então, nesse congresso, ele evidencia a experiência do Estado do Pará, como disse o professor Fabrício, né, nós somos procuradores autárquicos do Estado, trabalhamos nesse projeto, e o estudo, então, evidencia este contrato de financiamento, trazendo a questão do agente financiador estrangeiro de projetos estatais como propulsor da importação de novas tecnologias, como Dispute Boards para a administração pública, a exemplo da nossa utilização aqui do Dispute Boards, abordando ainda a previsão dos Dispute Boards no modelo Pink Book da FDIC e a sua prática aqui no estado do Pará. A ideia do trabalho, então, é mostrar os caminhos que conduzem a administração pública a se distanciar de uma postura imperativa e combativa, aquela postura tradicional em que a alteração contratual é tida como uma anomalia ou uma exceção no cenário da administração pública, e levar para a ideia da administração pública dialógica, numa compreensão em que as adaptações, principalmente na execução contratual de obras de engenharia, é um caminho natural que precisa ser tratado com mecanismos adequados, como o Dispute Board. Esses foram os pontos gerais abordados no estudo apresentado ao Congresso. Eu, mais uma vez, agradeço ao professor Fabrício, à professora Ariane e ao Iberojuiel Nama pela oportunidade. Muito obrigada, Bianca e Fabrício, pela exposição. Já conhecia o trabalho, né? Tive a honra de participar dessa banca de qualificação, num pedacinho dela, e esse tema é sensacional para o Estado. Então, parabéns. Eu gostaria aqui de registrar a presença do professor Jorge Bacelar Gouveia, que acabou de entrar na sala. Logo mais ele fará a nossa palestra de encerramento, e é uma honra, professor, contar com a sua participação. Muito obrigada mesmo, tá bem? Nós vamos dar continuidade ao painel com a quarta exposição, de Cristiano de Salmeirão e Sérgio Tibiriçá Amaral, da Faculdade de Direito de Birigui, Faculdade de Direito de Presidente Prudente de Toledo, Prudente Centro Universitário, e o tema é a aplicação da Agenda 2030 das Nações Unidas, Políticas Públicas, dever do Estado Democrático de Direito. Então, por favor, Cristiano, Sérgio, fiquem à vontade. Boa tarde, professora doutora Ariane. Quero cumprimentar as pessoas que organizaram o congresso, cumprimentar todos que estão nesse painel 4, dizer que para nós aqui é uma honra estar apresentando o trabalho nesse congresso internacional, e dizer que nós vamos falar um pouco da Agenda 2030, da sua importância na aplicação de políticas públicas, e que, na minha opinião, é um dever de toda democracia a sua aplicação, tendo em vista que os direitos humanos passam a ser fundamentais quando eles estão inseridos na Constituição Federal. Então, na minha opinião, a Agenda 2030 ela deixa de ser uma carta de intenção e passa a ser um compromisso de Estado. E se nós não encararmos dessa forma, infelizmente, nós estamos desde 1970 querendo implantar políticas ambientais, desenvolvimento sustentáveis, e muito complicado. A Agenda 2030 ela tentou descomplicar, ela trouxe a realidade de cada país, mas se nós não colocarmos o Estado, nós não colocarmos os municípios, a União, os estados, certamente nós não vamos ter sucesso e nós vamos chegar com pouca efetividade. Então, a Agenda 2030, na realidade, eu que vou apresentar, é um tema, faz parte do meu trabalho de doutorado na Instituição Toledo de Ensino de Bauru, e sou mestre em Direito pela Universidade de Marília, e eu adquiri esta vontade de falar sobre esse tema quando, na época, fui prefeito municipal, participei do Fórum de Kazan da Rússia, falando da Agenda 2030 e as boas práticas da gestão municipal em relação ao Covid-19. Falamos bastante naquele momento e fui convidado pela Confederação Nacional dos Municípios para representar os municípios do Brasil em relação às políticas públicas da Agenda 2030. Inclusive, montamos até uma praça aqui no município da Agenda 2030 para, de forma pedagógica, ensinar as crianças e os adolescentes e adultos. A Agenda 2030, na realidade, é um compromisso assumido por 193 países,
com o objetivo do desenvolvimento sustentável, que vai além do meio ambiente. O desenvolvimento sustentável hoje, nós falamos de inclusão social, nós falamos de economia, nós falamos de instituição, ou seja, nós falamos de todos terem oportunidade de alcançar o bem comum, ou seja, todos nós temos as mesmas oportunidades e temos que ter condições de exercê-la. E, naquele momento, em 2015, sendo 93 países, resolveram assumir um compromisso que antes foi feito através dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, aonde fixaram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com o cumprimento de 169 metas. Aí é uma inovação da Agenda 2030, porque estas 169 metas, na realidade, ela foi feita uma análise geral da agenda, ou seja, foi feita uma estrutura geral, porém, cada país, cada estado, cada município, ela tenta adequar da melhor maneira possível. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Contas, ele cobra dos municípios a implantação da Agenda 2030. Então, nesse aspecto, correto? Nesse aspecto, nós trabalhamos com essa proposta de dizer que se é uma agenda que ela está tratando direitos humanos, direitos fundamentais, direitos humanos, e se toda democracia ela prevê, na maioria das suas constituições, a positivação desses direitos humanos, transformando esses direitos fundamentais, então, no cumprimento da Agenda 2030 pelo Estado, significa que ele está por efetivar os direitos fundamentais. E assim, nesse sentido, ao efetivar os direitos fundamentais, está dando efetividade ao próprio Estado democrático de direito, porque, desta forma, ele está assumindo a sua função de dar efetividade aos direitos fundamentais. Também falamos dos deveres fundamentais. Não adianta somente nós colocarmos a culpa do Estado, nós temos que também fazer a nossa parte, e fazer a nossa parte é fazer com que nós possamos dar cumprimento a toda a Agenda 2030, começando dentro dos nossos lares, começando dentro do nosso serviço e levando isso à faculdade, aqueles que são professores, e à divulgação da ideia. Mas o nosso maior objetivo é centralizar realmente que o Estado ele assuma esse compromisso. Ele não só joga para a iniciativa privada, para a ONG, que ele realmente assuma esse compromisso. E hoje o Banco Mundial ele deu para nós um passo muito importante, né? Podemos assim dizer, foi matéria até do Estado de São Paulo, quando o Banco Mundial disse que a Amazônia preservada, ela equivale a 1,5 trilhão. Então, significa, se nós explorarmos a Amazônia, como todos pedem, da forma que eles querem explorar, nós vamos perder muito, certo? E se nós conservarmos a Amazônia, é 1,5 trilhão. Então, veja bem, então isso é uma economia verde, é desenvolvimento sustentável, é tudo aquilo que nós estamos querendo, certo? E quando eu digo que o Estado deve assumir, eu vou citar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, a ODS 1, ela fala do quê? Da erradicação da pobreza, certo? E a nossa Constituição é uma das poucas que tem objetivos. E o artigo 3º da nossa Constituição, ela faz menção de esclarecer, de fixar que um dos objetivos fundamentais da República é, na realidade, inciso 3º, erradicar a pobreza. Então, veja bem, como nós não vamos tratar isso como política de Estado? Como nós não vamos levar isso como política pública? Se a própria Constituição está nos permitindo e fazer uma análise estreita com o governo e dizer o seguinte: a Agenda 2030, por prever questões de direitos humanos e por nós estarmos numa democracia, e essa democracia tem uma Constituição, na qual essa Constituição, no seu artigo 3º, inciso 3º, ele diz que nós devemos erradicar a pobreza, então nós estamos... se nós não cumprirmos a agenda, se o Estado ele não se posicionar com ações afirmativas, aí nós vamos estar, na realidade, indo contra a própria Constituição brasileira. E dizer que o primeiro passo para que o Estado ele assuma isso é que os 3 poderes da República, legislativo, executivo e judiciário, eles comecem a mostrar para que veio.
E, inclusive, o CNJ já há muito tempo tem cobrado do Poder Judiciário, certo? A aplicação da Agenda 2030 em suas ações e as decisões do STF, inclusive uma decisão, na minha opinião, uma decisão muito importante do STF, que efetivou o ODS 5, foi aquela decisão do ministro Toffoli proibindo e determinando que será nulo o advogado no tribunal do júri que utilizar como tese legítima defesa da honra, no caso da mulher ser vítima de um feminicídio, certo? A mulher ser vítima de um homicídio, e o advogado, ao defender o seu cliente, diz que ele simplesmente realizou aquele ato ilícito com base na legítima defesa da honra. Então, o judiciário ele mostrou para que veio. O ministro Dias Toffoli, ele deu uma lição e diz o seguinte: não, as mulheres, elas não podem ser tratadas como objeto. As mulheres, elas merecem mais, elas merecem reconhecimento, certo? Elas merecem a igualdade. E a igualdade nós encontramos em relação a gênero, a questão do empoderamento de mulheres e meninas na ODS 5. Tá? Nós encontramos ali, nós encontramos bem ali. Então, o judiciário, ele deu essa demonstração, ele dá a demonstração em algumas decisões, inclusive o STF, ele faz questão nas decisões, de inserir as mandalas. Isso é muito importante para que as pessoas comecem a já ter essa convivência pacífica com as ODS, e entender que é possível se aplicar, e ao Poder Executivo, na minha opinião, no plano plurianual. Todo chefe do Poder Executivo, quando ele assume no primeiro ano, ele tem que traçar as metas necessárias para os últimos 4 anos, para os 4 anos subsequentes. Então, nesse momento, no plano plurianual, que deve ter um espaço dentro do orçamento, desse plano, prevendo, tanto depois na Lei de Diretriz Orçamentária, na Lei Orçamentária, que deve existir investimento acerca da Agenda 2030. Então, seriam essas, o legislativo, no caso, na aprovação das leis, né, criação de leis, e seriam essas as premissas básicas, né, do trabalho que nós estamos aí expondo, eu e o professor Sérgio Tibiriçá, e que essa contribuição, ela tem o objetivo de replicar e fazer com que as pessoas entendam que a Agenda 2030 não é uma receita de bolo. A Agenda 2030 não é uma carta que você manda para uma pessoa querida. A Agenda 2030 é um compromisso de Estado. E é tanto compromisso de Estado que o artigo 3º, que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no inciso 3º, ele diz erradicar a pobreza, que é o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável. Agradeço a oportunidade, muito obrigado, e está à disposição. Muito obrigada, Cristiano. Eu sempre digo que a Agenda 2030 ela não é só isso, ela, na verdade, deve fazer parte de um plano de Estado, coisa que o Brasil está precisando rever, né? A gente tem muito plano de governo, mas pouco plano de Estado, né? E isso é que nos faz muita falta. Parabéns pelo seu trabalho. Bem? O próximo trabalho a ser apresentado é de Gabriela Soldano Garcês, da Universidade Católica de Santos, com o tema Padrões de Direitos Humanos e Fundamentais na Implementação de Políticas Públicas, baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Enfrentamento das Desigualdades. Gabriela, quando puder. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? É um prazer voltar a este congresso na data de hoje para fazer a apresentação, então boa tarde a todos. Como a professora já fez a minha apresentação, meu nome é Gabriela, eu faço parte aqui na Universidade Católica de Santos, na Unisantos, como a gente costuma chamar, em Santos, no estado de São Paulo, do PPGD, onde eu sou professora do programa de pós-graduação estricto sensu, tanto no mestrado quanto no doutorado, que tem duas grandes linhas de pesquisa, que é o direito internacional e o direito ambiental. Por isso que o meu tema que eu apresento aqui hoje, e eu continuo na linha da Agenda 2030, como fez o anterior autor, justamente para tentar colocar luz, ou o prisma, ou o óculos da lente dos direitos humanos para a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Tanto é que o título do trabalho é este que a professora Ariane já comentou, Padrões de Direitos Humanos e Fundamentais na Implementação de Políticas Públicas baseadas nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para o enfrentamento das desigualdades.
Eu parti aqui do pressuposto de que a Agenda 2030 tem um objetivo de desenvolvimento sustentável que visa tentar reduzir as desigualdades de todo tipo, mas principalmente entre e dentro dos países. Tendo em vista que nos últimos anos a desigualdade econômica atingiu níveis sem precedentes, que foi uma situação ainda majorizada pela situação da pandemia, que implica em novas ameaças e em novas violações de direitos humanos onde eles já eram existentes e em novas violações onde eles não existiam. Trata-se do ODS de número 10, que compõe, dentro dessa Agenda 2030, em comparação com a Agenda 21 anterior, um dos aspectos mais transformadores da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, justamente porque tem o potencial de transformar, de trazer uma mudança no paradigma de visualização, que é bastante necessário, no meio de implementação dos esforços para o desenvolvimento, na maneira como estes esforços vão ser realizados, através agora de mecanismos de implementação voltados aos direitos humanos no plano internacional e aos direitos fundamentais no plano nacional, a fim de reduzir as desigualdades, justamente implementando o que a professora falou, parece que ela leu meu artigo, eu espero que eu tenha lido, um plano de Estado justamente para que a gente tenha, além de 4 anos de um único governo, a lente sobre os direitos humanos e os direitos fundamentais para a redução das desigualdades entre e dentro dos países. Então, o artigo foi construído na medida em que primeiro aborda o ODS 10, a partir justamente dessa perspectiva de direitos humanos e de direitos fundamentais, indicando, claro, os pontos fortes do ODS, já que está dividido em várias metas, mas também os pontos de deficiência, os déficits deste ODS, de modo a explorar uma eventual vulnerabilidade política, não só desse ODS em si, mas da Agenda 2030, numa perspectiva para a sua implementação. Qual seria a dificuldade para a sua implementação sobre essa lente dos direitos humanos e dos direitos fundamentais? A análise está concentrada na forma, literalmente, de bolo, de que os direitos humanos e os padrões de direitos humanos, as ferramentas de direitos humanos, podem ajudar a informar e a orientar políticas públicas de Estado em direção ao compromisso global de desenvolvimento sustentável e redução das desigualdades formulado pela Agenda 2030, que tem como lema justamente uma frase muito interessante voltada justamente ao padrão de direitos humanos, que é não deixar ninguém para trás. Esse é o lema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não só do 10, numa perspectiva de que os mecanismos de monitoramento dos direitos humanos e dos direitos fundamentais podem desempenhar esse papel de acompanhamento do progresso dos ODSs, além de fornecer aí um espaço, inclusive de prestação de contas desses objetivos de desenvolvimento sustentável conforme eles forem avançando. É claro que a Agenda 2030 terá de ser reformulada muito em breve, dentro de 7 anos, porque tem a sua validade até 2030, e em seu lugar tem que ser colocada uma nova agenda voltada às novas dificuldades de uma sociedade que é do risco, numa sociedade que é globalizada e, ao mesmo tempo, desglobalizada. Quando falamos, por exemplo, de questões de direito digital, é uma sociedade plenamente conectada, mas quando falamos a respeito de levantamento de fronteiras, é uma sociedade desglobalizada, que traz diversas desigualdades socioeconômicas que permaneceram entre e dentro dos países, tanto na Agenda 21, na agenda anterior com os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, quanto na Agenda 2030 agora, que tem validade até 2030 e com início em 2015. A desigualdade de renda, como sendo uma das suas principais, dos seus principais déficits ou dos seus principais problemas a serem enfrentados nessa nova política. É uma oportunidade para um movimento dos direitos humanos, principalmente por conta do ODS 10, que é um dos elementos aí, como já disse, marcantes e inovadores da agenda quanto aos ODMs, para os estados promoverem o combate à desigualdade, inclusive com a imposição das metas associadas da Agenda 2030, sobre empoderamento social, empoderamento político, contra a discriminação, políticas fiscais, salários mais justos, migração, regulamentação financeira, governança mais democrática, principalmente quando falamos a respeito da inserção de outros atores não estatais na política do direito internacional público. E esse é um processo inevitável
inclusive um processo político inevitável, intergovernamental, que tem como foco a adoção de vários compromissos pelos estados, com metas que têm uma linguagem que hoje é imprecisa e com distorções que podem comprometer a sua implementação. O ODS 10, que é o foco aqui do trabalho, ele é particularmente vulnerável a todo tipo de negligência estratégica política, mas ele tem possibilidade de ser implementado sobre a lente dos direitos humanos, sobre a lente dos direitos fundamentais, na condução de ações, na condução de políticas públicas, na condução de financiamento, monitoração e responsabilização, principalmente dos tomadores de decisões por qualquer falta de progresso baseado na Agenda 2030. Então, o artigo vê aí uma perspectiva dos direitos humanos sobre o ODS, principalmente o de número 10, explorando de que forma os direitos humanos podem ser um agente multiplicador de sentido de implementação deste progresso que prega a Agenda 2030, principalmente no lema de não deixar ninguém para trás, já que ele tem o potencial de realização dos direitos essenciais à pessoa humana, principalmente no que diz respeito à dignidade de vida, numa implementação aí mais robusta, mais abrangente, mais sustentável do ODS 10 para a qualidade de vida e de dignidade. As ferramentas e os mecanismos de direitos humanos, de direitos fundamentais, podem desempenhar, que foi a conclusão que eu cheguei aí no artigo, um papel estratégico para incentivo das políticas públicas estatais, para impulsionar os esforços de implementação, de responsabilização aí sim dos governos e dos atores não estatais que eventualmente venham participar dessa nova governança socioambiental pregada pela Agenda 2030. Eu queria agradecer a atenção de todos e dizer que esse trabalho foi feito também em conjunto, né, dentro do grupo de pesquisa que eu sou aqui na Unisantos, que eu faço parte, que sou vice-coordenadora, que se chama Direitos Humanos e Vulnerabilidades, que é existente desde o início dos anos 2000, coordenado pela professora Liliana Jubilu. E vou deixar o meu contato para quem quiser participar do grupo, quem quiser acesso às informações, para que possa entrar em contato e a gente estabelecer aí uma conversa legal a respeito do tema. Obrigada. Nós te agradecemos, Gabriela, pelo seu trabalho, pelo envio, pelo interesse de participar, né? A gente fica muito feliz em poder compartilhar o que está acontecendo dentro das universidades. E os congressos, sem dúvida, são a fonte, né, desse conhecimento. Então, muito obrigada mesmo por ter vindo até nós, né, ter mostrado o interesse e apresentado o seu trabalho. Parabéns, excelente. Bom, a próxima a se apresentar é a Juliana Fátima de Aquino Moreira, da Escola Superior Dom Helder Câmara, e o tema é a heurística do medo, de Hans Jonas, um instrumento filosófico para a concretização da logística reversa de medicamentos. Então, por favor, Juliana, fique à vontade para a sua disposição. Obrigada, gente. Boa tarde a todos, professora doutora Ariane, todos os colegas de Birojúri e os demais pesquisadores. Eu sou Juliana, né, aqui de Belo Horizonte, da Escola Superior Dom Helder Câmara. E aqui o nosso mestrado, ele é basicamente em Direito Ambiental, Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável. E tem uma linha de pesquisa mais filosófica e uma mais de políticas públicas. A minha de políticas públicas, porque eu estudo mais recursos hídricos, poluentes, contaminantes emergentes, saneamento básico, políticas públicas em saneamento básico e parcerias públicos-privadas para as políticas públicas, para implementar. Então, a minha dissertação está nesse sentido, eu sou mestranda ainda. E aí, nos meus estudos, que é específico em contaminantes emergentes por medicamentos, como os medicamentos estão sendo lançados no meio ambiente, não estão sendo saneados corretamente, estão voltando ao nosso consumo. E isso traz seríssimos problemas de saúde pública. Até tem notificações da OMS que pode ser a nossa próxima pandemia, as superbactérias. Então, é um assunto que tem muita relevância. Eu separei, assim, minha apresentação, mais ou menos, naquele esqueminha de projeto de pesquisa, para ficar de fácil compreensão o tema que eu estudei nesse artigo, né? Então, qual que foi o problema? O meu problema é que, diante disso, né, diante dessa contaminação dos corpos hídricos, né, do solo e tudo, como nós poderíamos incutir, conscientizar
o cidadão a participar da logística reversa, de fazer a sua participação nesse movimento dos resíduos sólidos, né? Porque somos parte dele, o cidadão, ele faz parte dessa engrenagem, né, de políticas públicas. Como a gente vai incutir isso no cidadão? Então, o problema é, será que há um viés filosófico para isso? O princípio da responsabilidade, né, do Hans Jonas, a heurística do medo, seria uma forma, um viés para a gente utilizar e conscientizar as pessoas a respeito disso? É o meu problema. A minha hipótese é, compreendendo que a filosofia do Hans Jonas sobre a heurística do medo diz respeito exatamente a isso, sobre a responsabilidade que temos para preservar a nossa geração e a geração futura de possíveis riscos, e que nós não sabemos direito os riscos que estamos correndo, né? Então, ele diz mais ou menos isso, que a gente precisa aterrorizar as pessoas sobre esse medo, e que esse terror, esse medo, né, do risco da contaminação pelos medicamentos, ele leve as pessoas a agir, leve as pessoas a participar da engrenagem das políticas públicas em logística reversa. Então, será que essa filosofia do Hans Jonas a gente poderia utilizar para poder conscientizar o cidadão do papel dele nas políticas públicas? Então, né, o objetivo foi chegar a essa resposta. E, para isso, então, eu discorri sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Lei 12.305 de 2010, que ela né, uma lei que institui políticas públicas para toda a gestão dos resíduos sólidos. Dentre eles, ela cita a logística reversa e cita também a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, colocando como um dos responsáveis o consumidor final, né? E dentre os instrumentos que ela tem para isso, para essa gestão compartilhada, ela coloca a educação ambiental e a logística reversa, são os instrumentos para a gente gerir a política pública de resíduos sólidos. Então, como eu disse, ela aponta a logística reversa como um dos principais instrumentos para essa educação ambiental, para ser utilizados no consumidor final. A princípio, a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não trazia medicamentos, especificamente, a logística reversa em medicamentos, mas ela tinha nos seus parágrafos, né, abaixo, uma abertura para outros elementos que fossem necessários. E aí, nisso, em 2020, veio um decreto que regulamentou a logística reversa justamente em medicamentos, né? E aí, o outro objetivo mais específico é, então, interpretar toda essa engrenagem à luz do princípio de Hans Jonas, né? Para incutir e fazer com que os cidadãos assimilem o papel na gestão compartilhada dessa logística reversa. E a justificativa é, por que esse tema se justifica? Né? Porque o descarte inadequado de medicamentos, hoje, ele é um problema que tem sido discutido nas políticas públicas, tanto de saúde quanto de saneamento básico. Então, ele pode causar diversos danos, né? Tanto à saúde animal, ao meio ambiente, como um todo. Aos humanos, os antibióticos em específico, é o que eu estou estudando mais para minha dissertação, ele pode causar o desenvolvimento das superbactérias, né, tornando as infecções cada vez mais difíceis de tratar. E os fármacos também na vida selvagem, na biodiversidade, também compromete expressivamente, porque está alterando até a composição hormonal de alguns peixes, de alguns anfíbios, que não estão conseguindo mais reproduzir, que estão quebrando a cadeia alimentar por causa dessas alterações que os medicamentos estão causando na própria morfologia deles, né? E, então, como marco teórico, eu utilizei o próprio livro, né, do Hans Jonas, que é o princípio da responsabilidade, a metodologia qualitativa e explicativa, e também hipotético-dedutivo, e como consideração final, eu cheguei à conclusão que sim, né, que o princípio da responsabilidade do Jonas, ele pode ser aplicado para conscientizar e promover a logística reversa,
porque o princípio da responsabilidade do Jonas, ele é baseado nessa ideia, né, de que os seres humanos têm uma obrigação de agir de uma forma responsável em relação às consequências da sua ação para as gerações futuras, né, presentes e futuras. Então, ao aplicar o princípio da responsabilidade na logística reversa, o que a gente pode alcançar? A prevenção, porque, de acordo com o Jonas, nós devemos tomar medidas preventivas para evitar os danos irreparáveis, né, e que não até desconhecidos do futuro. A responsabilidade ampliada, né, porque a logística reversa ela incentiva todos os atores, e aqui no caso, principalmente os consumidores, a assumir essa responsabilidade pelos produtos, né, desde a produção até o descarte. E isso está alinhado com o conceito de responsabilidade, né, que o Jonas enfatiza muito, que é a necessidade da responsabilidade individual de cada consumidor pelo coletivo, né, pelas ações humanas coletivas. Aplica também ao pensamento de longo prazo, porque a logística reversa, ela busca soluções sustentáveis, né, a um longo prazo, nesse gerenciamento de resíduos. E aplicando a responsabilidade do Jonas, a gente reconhece essa importância de agir para proteger o meio ambiente e garantir as gerações futuras, né? Então, estão alinhados com essas duas óticas, tanto a logística quanto o Jonas estão buscando soluções para o futuro e a longo prazo. E, por fim, a ética intergeracional, porque o princípio do Jonas, dos destaques dele é justamente esse, a importância de considerar a necessidade e o interesse das gerações futuras. E adotando a logística reversa, a gente também está levando em conta os impactos das nossas ações no meio ambiente nas gerações presentes e futuras, né? Para minimizar os danos e promover a sustentabilidade. A gente estava conversando com isso com o meu grupo de pesquisa, que como é que é interessante também quando a gente faz um trabalho assim, mais com esse viés mais prático, tentando incorporar ele na nossa rotina, como é que ele faz a diferença? Porque eu mesma, depois de pesquisar e fazer esse artigo, comecei a recolher os medicamentos aqui em casa, na casa do meu pai, do meu irmão, de todo mundo, e levo aos pontos de recolhimento que tem aqui em Belo Horizonte, algumas farmácias recolhem. Então, realmente, é importante a informação, a educação, para que a gente possa alcançar realmente a sustentabilidade e a preservação ambiental e nossa também, saúde. É mais ou menos isso. Parabéns, Juliana, muito bom. Pena que ainda nem todas as cidades possuem esse centro de resíduos, né? Deveria ser uma política pública estatal também, né? Tem uma excelente pesquisa. Parabéns. Obrigada. Bom, as próximas a se apresentarem são Carolina Mérida, não sei se Mérida ou Merida, você me corrija, por favor, Carolina, e Giovana de Moraes Figueiredo Cruz, da Universidade do Rio Verde, Universidade de Lusófona, de Portugal, a dupla afetação dos territórios indígenas, povo Yanomami, e o estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental no Brasil. Boa tarde e boa noite, né, para aqueles que estão em Portugal e na Espanha. Carolina Mérida mesmo. Bom, eu queria, né, apresentar o resultado da pesquisa que eu desenvolvi em conjunto com a Giovana. A Giovana, ela participa da organização desse evento, ela é membro, né, do staff do Iberojúri, então, infelizmente, ela está se desdobrando aí nas tarefas de coordenação dos trabalhos. Eu acredito que ela não consiga ingressar, então, deve ficar realmente o meu encargo compartilhar com vocês a nossa pesquisa, né? Mas antes de fazê-lo de forma objetiva, eu gostaria de parabenizar o Iberojur e a UNAMA por esse brilhante evento, agradecer e parabenizar também a mediação da professora doutora Ariane, dizer que para mim sempre é motivo de muita alegria participar desses eventos do Iberojur, porque sempre são oportunidades de aprendizado e de diálogo intenso, né, entre as várias escolas brasileiras e europeias. E já o faço há alguns bons anos, né? Eu sou professora da Universidade de Rio Verde, né? Sou professora da Faculdade de Direito, lá eu coordeno um grupo de estudos em direitos humanos, do qual a Giovana faz parte, né? E eu também sou professora do quadro permanente do mestrado em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento. Lá a gente também tem uma linha de pesquisa voltada ao debate da sustentabilidade, né? Nesse cenário de produção de alimentos.
Além disso, eu concluí no ano passado o doutorado em Direito na Unicinos, então também integro o grupo de pesquisa do professor Delton, né? Desenvolvi um trabalho de doutorado na área de governança global da água nas cidades e pelas cidades, então fiquei muito satisfeita em ver vários trabalhos discutindo a temática da Agenda 2030 e a importância do papel, né, dos municípios. Enfim, sem maiores delongas, né, como a professora Ariane bem descreveu, a nossa pesquisa intitulada Dupla Afetação dos Territórios Indígenas, Povo Yanomami e o Estado de Coisas Inconstitucional em Matéria Ambiental no Brasil. A ideia de desenvolver essa pesquisa surgiu das discussões que nós travamos no grupo de estudos, né, um grupo de estudos que é bastante voltado ao debate de casos levados ao sistema interamericano de direitos humanos, e também em razão de um trecho de um capítulo da minha tese em que eu fiz uma pesquisa bastante interessante sobre os casos envolvendo a proteção do meio ambiente no sistema interamericano, onde eu chego à conclusão, né, de que tanto quando esses casos ficam ali no âmbito da Comissão Interamericana, como quando eles vão para a corte, existe uma relação muito direta entre os direitos dos povos indígenas e a proteção do meio ambiente, né? E aí a gente se motivou para discutir essa temática em razão do atual estado, né, de coisas em que, dioturnamente, a gente tem notícia, tanto na mídia escrita como pela internet ou televisiva, né, dessa situação que é uma situação de invisibilidade histórica dos povos indígenas, especificamente do povo Yanomami, mas que não é de hoje, né? Entretanto, nos últimos anos a gente percebe um descaso estatal bastante grande na temática de direito de povos indígenas e da proteção ambiental, né, que são temas que sempre andam juntos, como, por exemplo, a invasão do território do povo Yanomami, né, por garimpeiros, madeireiros, grileiros, sempre motivados por uma exploração ilegal dos recursos naturais dentro dessas áreas que deveriam ser objeto de demarcação e proteção. Nessas invasões se multiplicam violações de diversos direitos humanos e fundamentais desses povos, não só o direito à saúde, à integridade física, mas também, né, infelizmente, quase semanalmente, a gente tem notícia de violações do direito à vida dessas pessoas, né? Em paralelo a isso, foi possível observar, não só, né, pelo acompanhamento das políticas públicas ou da ausência e do socateamento dessas políticas públicas em matéria ambiental no Brasil, mas, sobretudo, em razão de alguns movimentos que aconteceram por ocasião da pandemia, né, movimentos judiciais que levaram ao STF a discussão do estado de coisas em que vivem a população ou os povos indígenas no Brasil, e a gente escolheu especificamente o povo Yanomami porque é um povo que está em destaque e tem, né, sido repetidamente objeto de violações de direitos. Então, o que a gente procura fazer nessa pesquisa é estabelecer essa relação, né, de proteção dos direitos dos povos indígenas e de proteção ao meio ambiente, justamente porque existem, né, diversos dados acadêmicos que demonstram que a proteção, a demarcação dos territórios indígenas, ela contribui para uma maior proteção do meio ambiente, uma proteção ecológica, até em razão da relação que os povos indígenas têm com a natureza, a forma como eles enxergam a natureza, que é totalmente diferente da forma ocidentalizada, né, que é mais presente na sociedade brasileira. Enfim, né, partindo desse cenário, desse contexto e dessa proximidade entre proteção de direitos dos povos indígenas e preservação do meio ambiente, proteção ecológica, a gente guia o estudo através de dois questionamentos centrais, né? Então, no primeiro momento, a gente busca investigar os impactos ambientais da ineficiência do Estado brasileiro em garantir e respeitar os direitos humanos dos povos indígenas no Brasil, com ênfase ao povo Yanomami. E a gente depois, né, desdobra esse problema de pesquisa num questionamento se seria possível enquadrarmos a atual situação do povo Yanomami no Brasil no conceito de estado de coisas inconstitucional,
né, que é um conceito desenvolvido a partir da jurisprudência colombiana e que já tem se desdobrado em algumas decisões, principalmente que envolvem a questão de povos indígenas e meio ambiente, agora recentemente no Brasil, né? O STF se pronunciou dentro de algumas decisões da chamada pauta verde, reconhecendo que estaríamos diante de um estado de coisas inconstitucional no país, né? Enfim, para responder a esses questionamentos, a gente desenvolveu a pesquisa através de uma abordagem exploratória e qualitativa, né, seguida de procedimento de levantamento documental, de revisão bibliográfica e de análise de casos relacionados à denúncia de violação de direitos dos povos indígenas do Brasil, não só no âmbito do STF, mas também no âmbito da comissão, nos âmbitos da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? Então, existe um diálogo bastante intenso, principalmente nos casos que foram levados para discutir violação de direito dos povos indígenas no STF por ocasião da pandemia, e isso vem se mantendo nos casos da pauta verde, né? Um diálogo intenso entre a jurisprudência do sistema interamericano e essas decisões do STF que tem mencionado o histórico, não só brasileiro, mas de forma geral o histórico dos povos indígenas na nossa região, na região latino-americana, especialmente. Né? Enfim, né, no âmbito do STF, nós demos destaque a duas ações especificamente, né, as duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, uma de número 709, né, que foi proposta pela articulação dos povos indígenas no Brasil, com o intuito de requerer expulsão de pessoas não indígenas das terras são objeto da ação, que envolvem diversos povos indígenas, incluindo o povo Yanomami, e a DPF 760, né, que trata da questão do desmatamento na Amazônia, da desestruturação das políticas ambientais promovidas pelo governo brasileiro nos últimos anos, né, em especial no último mandato presidencial, que também visa resguardar o direito dos povos indígenas e tradicionais, além dos direitos das futuras gerações, ali, tal qual como previsto no artigo 225 da Constituição Federal Brasileira. Aí, já me encaminhando para as conclusões, depois o artigo vai ficar disponível para consulta. Enfim, como resultado, né, da pesquisa, nós concluímos que essa atual situação de grave violência contra o povo Yanomami no Brasil e essas invasões constantes, né, das terras indígenas por exercício de atividades ilegais, elas produzem, de fato, grandes impactos ambientais, né? Se a gente leva essa questão no âmbito regional, no Sistema Regional de Proteção de Direitos Humanos, a gente percebe que existe uma relação entre proteção de direitos humanos e direitos ambientais em casos que são levados envolvendo não só comunidades indígenas, mas comunidades tradicionais, né? Diversos países da nossa região, sempre ali, né, no início, antes da opinião consultiva 23 de 2017, buscando de forma oblíqua a proteção do direito ao meio ambiente através da proteção da propriedade coletiva, do acesso à proteção judicial dos povos indígenas. Inclusive, o primeiro caso, né, que foi examinado pela Comissão Interamericana, que relacionava os direitos humanos e o meio ambiente, foi um caso envolvendo o povo Yanomami contra o Brasil, né, em 1985, antes mesmo da Constituição de 88, em razão enfim, da construção de uma rodovia no território amazônico do povo Yanomami, né? Depois, mais adiante, ali já no final da década de 90, um relatório expedido pela Comissão Interamericana retrata, né, que ainda que a Constituição Brasileira de 88 tenha trazido avanços normativos no Brasil em matéria tanto de proteção de direito ao meio ambiente como proteção de direitos de povos indígenas, ainda, né, existem graves violações de direitos humanos no país, e essas violações acabam recaindo muitas vezes de forma repetida, né, a violação ao meio ambiente em áreas em que vivem povos indígenas ou áreas que deveriam estar demarcadas e protegidas pelo Estado brasileiro. E isso inviabiliza a fruição de outros direitos, do direito à alimentação, à saúde, à educação, à vida, enfim, na integridade física e pessoal. Nessa ocasião, já lá no final da década de 90, esse relatório ele retrata, né, que quase a totalidade das comunidades indígenas no Brasil tem problemas de invasão e de desmatamento, destruição do meio ambiente, poluição por mercúrio, entre outras violações de direitos, né?
e que, enfim, né, as violações ao longo do tempo, ao invés de cessarem, elas foram se tornando mais frequentes e mais complexas. E, por fim, né, a título ou a guisa de conclusão, realmente, a gente considerando essa omissão sistêmica por parte do Estado brasileiro em assegurar a proteção dos territórios indígenas, o direito desses povos, né, e a ampla e generalizada violação dos direitos humanos fundamentais do povo Yanomami, em especial, incluindo o direito autônomo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas não se limitando a ele, nós entendemos que resta configurado, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Brasil, um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental no Brasil, como resultado direto, entre outros fatores, dessas graves violações dos direitos do povo Yanomami, né, além de outros povos indígenas. Era isso que eu queria compartilhar com os senhores e senhoras. Agradeço novamente a atenção e fico à disposição para eventuais diálogos posteriores e convido a todos para que façam a leitura do artigo integral assim que publicado. Muito obrigada. Nós te agradecemos, Carolina. Muito obrigada pelo artigo, né? Agradeço a você e a professora Giovana também. É um prazer enorme para nós ter recebido. O último trabalho, eu acredito que ele não esteja na sala, é de Fabiano Fernando da Silva, da Universidade de Marília, com direito à terra e segurança alimentar, tá? Sou eu, próprio do Iberojur. Então tá o Iberojur e aí, eu não sabia, e disse, puxa vida, estou arrasada com isso, né? Bom, então, Fabiano, vamos lá, Fabiano Fernando da Silva, da Universidade de Marília, com o tema Direito à Terra e Segurança Alimentar, Reforma Agrária e sua conexão com a agricultura sustentável, a erradicação da fome. A ODS número 2. Então, fique à vontade, por favor, Fabiano. Vamos lá. Boa tarde, doutora. É um prazer estar no trabalho do Iberojur, no Bastidores. Meu nome estava Fabiano Fernando, mas eu tive que trocar naquela hora que caiu, então por isso está Iberojur, mas eu sou Fabiano Fernando. Pessoal, é uma honra estar aqui com vocês enquanto membro da comissão organizadora e também pesquisador. Eu sou mestre em Direito pela Universidade de Marília, atualmente doutorando. Vi que tem um colega aqui que é mestre pela universidade também, então é uma honra. E a professora Carolina Mérida, que sempre está nos eventos também, já a conheço, inclusive, sobre o projeto, e é um dos assuntos da minha pesquisa. Eu, enquanto docente da Universidade Federal de Mato Grosso, da cadeira de Direito Agrário. Então, trouxe aqui os estudos da minha disciplina para tentar trazer um novo enfoque, ou pelo menos tentar discutir sobre um assunto que envolve direitos humanos e assunto de relevância internacional, que é a fome. O nosso quadro da fome, o quadro de insegurança alimentar. E aqui eu trago, senhores, antes de começar a exposição, alguns dados que foram publicados no ano passado pelo Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar do Brasil. 33,1% dos brasileiros não têm garantia do que comer diariamente. Há 14 milhões de novos brasileiros em situação de insegurança alimentar. São 58,7 brasileiros com algum grau de insegurança alimentar, seja ele grave, moderado ou leve. E aí nós temos, a cada 10 brasileiros, apenas 4 têm condições de alimentação plena. Isso é um quadro de instabilidade, inclusive governamental. E aqui eu faço uma parte para parabenizar a todos do grupo, porque de vários e vários eventos dos quais participei da organização e apresentação, eu senti uma extrema afinidade entre quase todos os trabalhos envolvendo esse assunto, o que contribui muito para a pesquisa, porque a gente tem condições de fazer intercâmbio. Consegui fazer intercâmbio com quase todos os trabalhos, e aqui a nossa preocupação conjunta. Por quê? Dizer de insegurança alimentar é nós chamarmos para uma reflexão sobre os próprios objetivos fundamentais sobre os quais estão a pilastra do Estado brasileiro. Artigo 3º da Constituição vai falar, como já foi dito por um colega, que são objetivos fundamentais, dentro desse assunto que eu trouxe, 3 que se entrelaçam com um assunto hoje chamado segurança multidimensional, que é um conceito que tem sido trazido à discussão sobre os vários aspectos que envolvem a segurança alimentar é uma delas. Então, nós temos lá no artigo 3º como objetivo fundamental construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós temos o dever de erradicação da pobreza e marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais.
E nós temos ainda o dever do Estado de promover o desenvolvimento nacional. E aqui eu friso, senhores, desenvolvimento, não crescimento, porque há muito tempo nós nos apartamos desse conceito de crescimento meramente econômico, e aí as organizações internacionais estabelecem índices de desenvolvimento humano. Então, quando a Constituição fala de desenvolvimento nacional, nós não podemos entender aqui meramente crescimento. E aí eu trago outros assuntos. Destes dados de insegurança alimentar brasileiros, porque em termos mundiais, a despeito do índice que você pegue ou da pesquisa que seja divulgada, há um consenso de que pelo menos 2 bilhões de seres humanos estão em situação de fome grave. E aí nos chama a atenção como compatibilizar a fome com dignidade da pessoa humana. E aí é um dever nosso, enquanto pesquisador, fazer esse entrelaçamento. Então, qual foi o mote da pesquisa, enquanto minha disciplina de direito agrário? Pensar em formas de mecanismos dentro do direito agrário que poderia nos levar a uma indução de uma afirmação do dever estatal de promover medidas do combate à fome, que é um direito humano, que viola um direito humano, que é o direito à alimentação. E aí nós temos alguns projetos de lei, e aí eu tenho que trazer para os senhores que temos uma lei instituída em 2016, em que ela assegura o direito ao alimento, visando exatamente conter a insegurança alimentar. E aí nós precisamos estabelecer deveres estatais, e a pesquisa vem no sentido de que forma pensar em reforma agrária, pensar em compatibilizar uma função social à propriedade rural, poderia, em termos de atribuição do direito à terra, que é um direito previsto no Estatuto da Terra e na Constituição Federal, para, se não controlar, ao menos minimizar os efeitos da insegurança alimentar. Sabemos nós hoje que o Brasil ele tem condições de produzir produz alimento suficiente para conter a fome. E aí nós temos, por que isso não ocorre? Em que medida nós podemos debater o motivo pelo qual o celeiro do mundo, como é apontado, o nosso estado do Mato Grosso, de onde eu falo, tem condições de produzir alimento em escala nacional para conter a fome e a insegurança alimentar. E aí, o objetivo é discutir de que forma a implementação da reforma agrária pode contribuir não só para o cumprimento da função social da propriedade, mas atribuindo terra ou fazendo a regularização fundiária, poderia estimular a produção rural, seja em forma de desenvolvimento ou em termos de agricultura sustentável, porque sabemos nós que o grande produtor é em escala, na sua maioria, para efeitos de exportação, enquanto que boa parte do alimento consumido vem dos pequenos produtores, e aí nós temos feiras de desenvolvimento sustentável, falamos em uma economia solidária e inúmeras feiras de economia solidária por aí afora. Então, o nosso objetivo, caminhando aí, é entrelaçar ainda a política que foi falada, um plano estatal e não um plano de governo, de cumprimento do ODS número 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. O ODS número 2 tem como medidas, e lá conseguimos destacar, erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover uma agricultura sustentável. Então, buscamos neste trabalho aliar aspectos e pesquisas de direito agrário com situações que envolvam a contenção da insegurança alimentar no contexto nacional. Como se trata ainda de uma pesquisa em andamento, então nós temos por hora dados parciais, o que nós concluímos parcialmente é que, só um momento, nós temos condições, sim, de estimular a reforma agrária para, além de contribuir uma função social à propriedade rural, assegurar a todos o direito fundamental à terra, o que poderia gerar produtividade agrícola sustentável, reduzindo o contexto de insegurança alimentar.
Em virtude de ser da comissão e sabermos nós o quanto nós estamos atrasados para a questão do evento, professora, eu me dou por satisfeito, acredito que consegui passar a mensagem da pesquisa, que é ainda em andamento, e agradeço a todos que me ouviram. Muito obrigada, Fabiano, pela sua participação. Queria dizer a você que é de fundamental importância essa pesquisa e queremos saber o resultado final, né? Mande para nós, por favor, porque isso muito nos interessa. Queridos, em virtude do adiantado da hora, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos nesse quarto painel de políticas públicas para a efetivação dos direitos fundamentais, dizer que foi uma honra para mim conduzi-los, é sempre muito bom aprender, e, obviamente, eu vou encerrar esse quarto painel, porque o próximo é nosso anfitrião, o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, que nos está dando a honra, mais uma vez, de participar do evento. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer ao Iberojus, ao UNAM, ao PPGDF, pelo convite. Muito obrigada a todos, uma excelente noite para vocês.